essa ideia da autodepreciação. Estive a rever, a reler mesmo, é mesmo ler aquela coisa que se faz palavrinha a palavrinha, seguindo muito calmamente pelas linhas. Já não sei quantas vezes li, quer um, quer outro. O primeiro livro, onde tu falas muito nas teorias do riso, como eu estou agora a ler o Schopenhauer, eu não sei se eu vou arriscar isto, mas acho que há aqui um mal-entendido em relação ao Schopenhauer. Normalmente associa-se a uma figura carrancuda. Uhum. E eu, antes de voltar para a obra mais conhecida dele, estava a ler alguns livros póstumos, em que basicamente são aforismos, Uhum. podíamos dizer one-liners, e aquilo tem muita graça. Aquilo tem muita graça. Eu não sei se houve aqui um engano em relação ao Schopenhauer. Há aqui alguns enganos. Eu já tinha detectado um, Leonardo da Vinci. Eu estou em crer que o Leonardo da Vinci foi um dos maiores humoristas e, e toda a gente o considera um gênio, mas o título certo era humorista. Há um livrinho que é As Notas de Cozinha do Leonardo da Vinci. Não sei se a palavra gênio se adequou a esta pessoa que havia uma forma fácil para fazer aquilo e ele, entretanto, põe não sei quantos cavalos partir uma noz. Mas isto tudo para dizer que, voltando à autodepreciação e àquilo que tu disseste no Alta Definição, o teu amor à verdade. Hã. As teorias do riso, normalmente vemos-las no vácuo. Não vemos no meio dito real. Na física, tenho um background em física, normalmente partimos em coisas muito simples, uma ideia ideal. Mas quando partimos para a realidade, a equação tem de ser afinada, que é como quem diz, complicada até dizer chega. E eu sinto que qualquer uma daquelas teorias precisa de afinações consoante a época. Por exemplo, a incongruência, a teoria da incongruência, a maioria de nós só se apercebe que é uma incongruência quando tem algum padrão para comparar. E eu não Uhum. sei, há muitas figuras que estão a aparecer, e tu num livro anterior até usaste uma que eu acho que é uma figura cada vez mais forte, que é o agelasta. Há o literalista, todas essas figuras que estão a ganhar adeptos. Eu não sei se num mundo cheio de literalistas se a incongruência é aquilo que faz rir. Segundo o meu entender, para te dares conta de incongruência, é aquela frase muitas vezes associada ao humorista, os passos atrás. Eu não estou a ver a maioria das pessoas a dar os passos atrás. Deixa lá ver, antes de mais, deixa-me dizer que eu não li as notas de cozinha do Leonardo da Vinci. É um Ahm, dos livros mais engraçados que eu li nos últimos tempos. acredito, mas. E também que sobre o Schopenhauer, eu não sei o suficiente para. Eu sei a única coisa que eu sei do Schopenhauer é. Quer dizer, sei aquelas coisas que toda a gente sabe, que é que, enfim, não era propriamente um feminista, digamos assim, não é? Mas há outras coisas. Aquilo que me interessava, quer dizer, sabes que eu tenho uma obsessão, não é? E portanto interessou-me imenso quando, na história, no modo como, digamos, as teorias humorísticas, as teorias sobre, na verdade, as teorias sobre o que nos faz rir se vão evoluindo e se vão substituindo umas às outras, a certa altura há um momento em que a teoria a chamada teoria da superioridade, não é? Que repara, eu acho que isso se conjuga com aquilo que estavas a dizer sobre os agelastas e tal, que é uma teoria que entende o humor como a gente ri como um sinal de superioridade, ou seja, é uma teoria que, digamos, vigora desde o Platão até ao Hobbes, que tem aquela definição magnífica que é aquela expressão excelente que é sudden glory, porque diz duas coisas, não é? Diz que é qualquer coisa súbita, portanto tem ali contido o elemento de surpresa que nós achamos que é fundamental para as pessoas rirem, e tem a ideia de superioridade, ou seja, é uma glória súbita em que nós sentimos subitamente a nossa glória por comparação com a miséria dos outros, e portanto isso é uma forma de entender o humor como sempre primeiro como eticamente muito suspeito, né? Muito suspeito e até reprovável, diríamos. E também, uma coisa, uma agressão, é sempre uma agressão no sentido em que é aquilo, como se diria hoje, é sempre punching down, no sentido em que nós nos sentimos gloriosos perante a miséria de outra pessoa. E depois, a partir de certa altura, eu não sei se falei disso no livro, mas a partir de certa altura há assim ainda antes do Schopenhauer e do Kant, falarem sobre a teoria da incongruência, ou postularem a teoria da incongruência, os dois, embora um diga, já não me lembro qual, Roberto, lamento, mas um diz é a transformação de uma expectativa em nada e o outro diz é a transformação de uma expectativa numa coisa diferente daquilo que era a expectativa. Mas enfim, antes disso há um senhor chamado Francis Hutcheson, que é engraçado porque ele começa a pôr em causa
a ideia de superioridade dizendo assim, mas espera, há alguns argumentos engraçados que ele tem, ele diz assim, mas espera aí, então, mas se é isso, se é a única coisa que nos faz rir é a superioridade, epá, porque é que ele diz duas outras coisas. A primeira é, porque é que, por exemplo, ele diz, os animais dão-nos muita alegria, não é? Os animais domésticos dão-nos muita alegria. Porque é que nós temos cães e gatos e não, sei lá, uma ameijoa ou uma lesma, para nos sentirmos verdadeiramente superiores a eles? Claro que a gente pode contrapor, dizendo que estamos a falar do que nos faz rir e a alegria, o riso humorístico é uma coisa, a alegria é outra, enfim. Ele acrescenta ainda outras duas objeções, que são, se é a superioridade que nos faz rir, porque é que a gente se ri mais? Um cão, por exemplo, que está com um vestidinho só equilibrado nas patas de trás, a fingir que é uma pessoa, ou seja, está mais próximo de nós, e não nos rimos dele quando ele está mais longe apenas a ser um cão. Mais uma vez a gente pode objetar que quando o cão parece uma pessoa, é mais fácil de ver que ele não é uma pessoa. E quando está apenas a ser um cão, ele não está a tentar coisa nenhuma. E ainda tem uma terceira objeção divertida, que é, se é isso, se é a miséria dos outros que nos faz rir, se é a superioridade em relação aos outros que nos faz rir, porque é que um entretenimento de fim de semana giro não é irmos todos para uma enfermaria rir dos enfermos? Porque é que ninguém faz isso? Porque é que isso não é o tipo de coisa que nos seduza do ponto de vista, digamos, humorístico ou que nos faça rir? E pronto, e depois então, isso é uma espécie de prefácio às novas teorias que dizem, espera, eu acho que não é a superioridade, o que nos faz rir é a incongruência. Agora, eu acho que tens razão no sentido em que, bom, primeiro no sentido em que todas estas teorias explicam uma parte do fenómeno, mas não explicam o fenómeno todo, não é? A gente pode sempre encontrar buracos nestas teorias, quer dizer, vamos supor que, por exemplo, aquela teoria que diz, por exemplo, o Christopher Hitchens dizia isso muitas vezes, dizia, pá, as piadas são sempre feitas à custa de alguém. É sempre possível dizer, pá, não necessariamente. Por exemplo, naquela frase do Groucho Marx, time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Todas as piadas sobre a linguagem são à custa de quem? Ninguém, na prática, na verdade, não é? A gente pode dizer, olha, são à custa da razão, por exemplo, ou são à custa de uma coisa como a linguagem, são à custa de uma construção muitíssimo respeitável, na qual de repente, ou são à custa da lógica, e a gente de repente encontra um buraco na lógica, e isso é isso que nos faz rir. Não é exatamente uma coisa de superioridade, talvez, embora eu creia que se possa interpretar, por exemplo, a teoria da incongruência. Eu acho que é o próprio Schopenhauer que diz isso. Ele diz assim, uma das coisas que nos faz rir na incongruência é o facto de a razão, eu acho que ele até diz uma coisa do género, a razão, essa senhora tão austera que nos subjuga, de repente ela verifica, ou melhor, a gente verifica que aquilo que nós apreendemos com os sentidos é superior àquilo de que estávamos convencidos. Portanto, é uma espécie de derrota da razão, coisa que também, em princípio, também não dá boa reputação ao humor, acho eu. Eu vou acrescentar 3 coisas. Uma das objeções desse senhor, aquele ponto dos cães enfarpelados, aparecer como contraste. Eu acho que até há uns anos isso foi verdade. Mas nós estamos a viver um advento em que os cães estão cada vez mais a parecer-se com os humanos. Eu acho que dentro de pouco tempo não vai ser assim tão verdade. O que vai causar estranheza é um cão à antiga, sem roupas. Sim, as pessoas. No meu tempo a gente dizia o dono do cão, mas hoje não se diz. Hoje acho que é o cuidador, não é? É o cuidador. A maior parte já se designa como pai do cão, ou pai. Pois, exato, às vezes vai ser esse extremo, sim. Já ouvi avô do cão. Está aqui uma árvore genealógica um bocado estranha. Eu até me sinto mal, eu sou apenas dono de um cão, enquanto aquela pessoa é pai de um cão. Sim, claro. Eu adoro cães, ainda me resta um cão, tive muitos cães ao longo da vida. Na última fase tive 4 ao mesmo tempo, que é uma coisa absurda, não recomendo a ninguém. Também já tive 4. E ainda me resta, na verdade resta-me 0,75 cães, porque ele só tem 3 patas. Tivemos que tirar uma por razões oncológicas. Agora, esse amor pelos cães não faz com que eu tenha essa ideia de que sou pai deles. Não, eu sou pai das minhas filhas, isso quer dizer, acho eu, tenho quase a certeza que sou. Mas não dos cães. E isso não belisca em nada o amor que eu tenho por eles. Em relação à teoria da superioridade, em relação às outras, se a palavra que se adequa é a desvantagem, pensando nas redes sociais, que é uma arena
da qual te afastaste, nem sequer entraste. Exato. Mas aquilo que eu vejo é que está muita gente a forjar a sua superioridade. Certo, sim, sim, Seja eu forjar concordo. a sua superioridade ideológica, intelectual, e o humorista, por uma razão ou por outra, tornou-se uma espécie de pinhata em que toda a gente vai lá, dá-lhe assim umas pasadas e toda a gente se sente superior pelo facto de ir lá com um pau. Sim, não há nada contra isso, quer dizer, as pessoas, se isso faz com que as pessoas se sintam bem, eu sou a favor, sinceramente, eu acho que foi das melhores decisões que eu já tomei, foi a de não ter redes sociais. É claro que eu admito quando, se alguém me disser, pois está bem, mas falas de barriga cheia, porque eu tenho que ter um canal para aceder ao público diretamente, tu não precisas disso, eu percebo isso tudo. A minha questão é que, também já agora outro caveat, que é certo, eu sei que há pontos positivos, eu sei que há muitos aspectos positivos nas redes sociais, não me chateiem com isso. Quando a gente faz uma crítica a uma coisa, as pessoas dizem, está bem, mas e os aspectos positivos? Tudo bem, há aspectos positivos, não? Mas parece-me que há aspectos negativos, tenho a impressão que ninguém nega isso, e que os aspectos negativos às vezes parecem muito perturbadores. Por exemplo, eu agora estou empenhado numa coisa que é fazer uma espécie de glossário sobre coisas que nas redes sociais significam uma coisa e fora das redes sociais significam outra. Por exemplo, repara, eu acho que tu não admitirias, imagina que eu chegava aqui e dizia-te assim, Roberto, sabes quem é que disse bem de mim há bocado? Sobretudo se eu te dissesse assim, sabes quem é que disse bem de mim há bocado? Crazy Eagle 23. E ontem quem disse que gostou muito do meu programa foi outro. Tu dizias, este gajo é parvo, pá. Este gajo é parvo. Mas nas redes sociais isso é E o aceitável. É mesmo é aceitável tu válido, pôres aqui. e o mesmo é válido para o sentido contrário. Receberes um comentário negativo, o facto de o Sim, Crazy Eagle ter dito não gosto deste sim. senhor, O que é que isso te interessa? por exemplo, É isso, um comentário que é feito, seja a ti, seja a outros, mais uma vez, foste tu que disseste, a história do humor está paralela à outra história com maiúscula. Não sei até que Uhum. ponto a receptividade do humor ou não receptividade ao humor dá para perceber como é que a sociedade está. E dá para perceber alguma coisa quando. Onde é que isto surgiu? Não sei se foi contigo. Não gostar de alguma coisa que fazes e o humorista, entre aspas, ou indo mais longe, o Ricardo Luz Pereira não é humorista. E eu. Sim, sim. Uma frase estupenda. É uma Mas frase estupenda. repara, eu acho que funciona mais com humoristas. Eu ainda hoje estava a ver uma coisa e não era sobre mim, mandaram uma coisa sobre um outro humorista, não vale a pena dizer o que é, e era alguém que manifestamente não gostava do que ele estava a dizer e então grafava piada entre aspas. Aquilo era objetivamente uma piada, era inegável que fosse uma piada, mas como a pessoa que estava a referir-se àquilo não gostava, grafava a piada entre aspas. Repara, tu mesmo, vamos supor que tu não gostas, do Paulo Gonzo. Tu não dizes, o Paulo Gonzo para mim não é cantor. Não, as pessoas não dizem isso sobre outras profissões, não é? Não, eu não gosto do trabalho deste arquiteto. Este gajo para mim não é arquiteto. É menos provável que isso seja dito. Eu não gosto desta canção, por isso vou pôr a canção entre aspas. É bastante menos provável que isso seja dito. Repara, há bocado estava a dizer, acho que não cheguei a acabar, que é uma coisa que me fascina, que é coisas que nas redes sociais significam uma coisa e fora das redes sociais significam outra. Por exemplo, a palavra conteúdo muitas vezes significa ausência de conteúdo e Sim. muitas vezes significa ausência de... Por exemplo, partilhar normalmente significa exibir e é uma coisa muito perversa porque partilhar tem contido uma ideia de generosidade. Roberto, vamos supor que eu vou partilhar contigo uma refeição. Eu tenho aqui, tenho 7 bifes, toma lá 3,5, vamos partilhar aqui um frango, toma lá meio frango, eu tenho outro meio frango. Isso é partilhar. Se eu mostrar nas redes sociais o meu carro espetacular ou as minhas férias de sonho, eu estou a partilhar isso. O que é que eu estou a partilhar contigo, na verdade? Zero. Na verdade, isso eu estou a exibir. Ou, por exemplo, a palavra amigo, o significado que a palavra amigo tem no Facebook não tem nada a ver com o significado que a palavra amigo. Até se pode dizer que a palavra amigo no Facebook é uma paródia da palavra amigo cá fora. Não sei se viste o filme do David Fincher, escrito pelo Aaron Sorkin sobre o Facebook, aquele chama-se Sim, The sim. Social Network. Sim, 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 sim. O filme, eu gosto imenso do Aaron Sorkin e tal, e do Fincher também, mas eu não sei, como é óbvio, eu não sei até que ponto é que aquilo é, digamos, fiel quer à vida, quer às intenções do Zuckerberg. Mas no filme
A tese do filme é ele, na verdade, fez a rede social porque queria impressionar uma miúda, estava com mal perder por ter sido rejeitado pela miúda, e ele é apresentado em vários momentos do filme. Por exemplo, há um momento do filme em que ele vai falar com o seu sócio e está um gelo em Harvard, em Boston, é inverno e está um gelo. E o sócio diz assim, ele está-lhe a falar sobre o projeto, está entusiasmadíssimo, o Zuckerberg, e o sócio diz assim, epá, eu nem sinto as pernas, referindo-se ao frio que está. E o Zuckerberg disse, eu sei, eu também estou entusiasmadíssimo. Ele é apresentado sempre como um robô, uma pessoa que não é exatamente um ser humano. Por exemplo, há um momento no filme em que ele está muito cansado, porque teve a noite toda a programar, e há um momento em que ele percebe, é o momento em que ele decide que no Facebook vai haver uma opção que diz assim, Estado Civil, é uma coisa parecida com Estado Civil, e tu podes pôr comprometido, solteiro ou it's complicated, uma coisa assim. E então esse momento é quando alguém, um colega dele, vai ter com ele e dizer assim, tu andas na mesma aula que aquela miúda, não andas? E ele, sim, parece que sim. Sabes se ela tem namorado? E ele diz assim, o Zuckerberg diz assim, pá, não faço ideia, as pessoas não têm escrito na testa, e não acaba a frase e diz, espera, vou para casa acrescentar isto. E aquele momento parece o momento em que um extraterrestre diz assim, os seres humanos gostam deste tipo têm este interesse. Deixa-me corresponder a este interesse, deixa-me fazer isto. E, portanto, é isso, essa ideia de coisas que significam, por exemplo, seguidor, fora das redes sociais, significa, pá, tem o significado em que os apóstolos são seguidores de Jesus Cristo, são partidários dele, são apoiantes, subscrevem as ideias dele. É possível tu ter seguidores nas redes sociais, número um, que não são pessoas com existência real, são uma espécie de perfis não sei de onde. Número dois, são gente que anda de facto atrás de ti, mais interessados em assistir à tua queda do que em serem, não são exatamente teus partidários, são pessoas que adorariam, por exemplo, às vezes eu não tenho redes sociais, mas mandam-me imensas coisas, como calculas, e às vezes há uma pessoa que tem redes sociais fechadas, ou seja, só estão lá mesmo os seus amigos, e ela escreve lá uma coisa, ou filma lá uma coisa que é polémica, e de repente isso transpira porque um dos seus amigos, seguidores, etc., trouxe isso cá para fora, violando, digamos, uma confiança que existe. Já deixámos aqui várias pontas soltas, cada uma destas pontas dava quase por uma conversa. Não sei se é um salto de raciocínio, mas recordo-me desta sobre a Revolução Francesa, o espetáculo da guilhotina. Eu não sei até que ponto não é o mesmo espetáculo, só que de forma subtil. É possível. E eu não sei se esta sede de sangue não permanece. Se há uma raiva coletiva, por diversas razões, parece-me que existe. Por sorte ou por azar, vivemos num século de caguinchas. Que é a nossa. E é mais ou menos esta a figura que eu vejo abundantemente. Caguinchas raivoso. Certo. Aquilo que estavas a dizer em relação à queda. Talvez um capítulo antes da queda, uma espécie de comunidade que, no conjunto, são uma espécie de ventríloco daquela celebridade. Aquela celebridade é celebridade, ou não precisa de chegar a esses voos, aquela pessoa que é boa na sua área é-o na medida em que nos tem enquanto seguidores. E esta ligação vai continuar até que a pessoa continue a dar aquilo que tem costumado a dar. Mas assim que há um desvio, porque espante-se se for alguém da área criativa, é isso que o motiva, dar assim umas guinadas, quebra-se a ligação entre público e autor, seja músico, seja escritor, e essas pessoas, aquela hoste de apoiantes, começam a apupá-lo e, no limite, pedir a sua cabeça. Precisaríamos de alguém, um filósofo, para pôr isto em gráfico, se há aqui mudanças, mas às tantas caímos sempre naquelas frases que servem para tudo. Sempre foi tudo igual, é tudo a mesma coisa. Pois, Este relativismo também não sei se nos leva a algum lado. eu acho que tens razão. Bom, tens razão nisto, que é nisto que em que estavas a tocar agora, que é preciso termos cuidado, porque há muitas vezes a gente diz, olha, isto está diferente do que era, e não está, quer dizer, são manifestações diferentes de coisas que sempre existiram, às vezes, não é? Às vezes são coisas desse tipo. No entanto, sinto-me inclinado a concordar. No entanto, depois há exemplos tão marcantes que eu tenho que voltar com a palavra atrás. Desculpa interromper-te, Roberto, eu agora, anualmente, entre setembro e dezembro, faço um podcast
coisa que me entusiasma imenso, pá. Devo dizer, entusiasma-me imenso. E às vezes há pessoas que vêm ter comigo e dizem assim: sabes que eu ouço o teu podcast? E eu fico imediatamente com aquele. Gera-se uma espécie de irmandade em que eu às vezes até verbalizo. Eu digo às pessoas: quer dizer que somos dois totós da mesma estirpe? Somos esse tipo de totó? No outro dia era. Eu acho que era. Ana Bacalhau. Ana Bacalhau, cruzámos na SIC e ela disse que. E eu disse: não digas que somos dois totós. E ela: parece que sim. E há um episódio da temporada passada em que eu falava estava a tentar comparar, dava-me jeito, ou seja, comparar a reação que tinha havido a uma piada do Jimmy Carr à reação que tinha havido à proposta modesta do Swift. Não sei se está a ouvir a campainha da minha casa, mas alguém está a interromper esta conversa carregando num botão. Quer dizer, o primeiro impulso é para dizer assim: reparem como em 1729 há um tipo que escreve uma coisa que, se for lida literalmente, é absolutamente inadmissível, que é incentivar as pessoas ao canibalismo de bebés, e ninguém disse nada. Quer dizer, não houve, digamos, um movimento para cancelar Jonathan Swift e tal. E hoje há aqui um tipo que num espetáculo de Netflix também faz uma piada. Não há dúvida nenhuma de que é uma piada, e quando ele acaba de dizer essa piada, é uma coisa curiosa, que é, no final dele dizer essa piada, tu perguntas assim: o que é que eu sei sobre a moralidade do Jimmy Carr agora que não sabia antes dele dizer a piada? E a resposta é nada. Nada. Tu não sabes nada sobre, porque ele está a dizer, lá está, uma piada. Tu sabes apenas que ele é uma pessoa e acha que, se calhar podemos ir até aqui, é uma pessoa que acha que não há nenhum tema sobre o qual o olhar humorístico não possa pousar. Se calhar é isso, é a única coisa que sabes dele. Não sabes rigorosamente mais nada sobre ele. Mas quer dizer, suspeitas, não é? Suspeitas que ele não é um facínora. É muito improvável que ele seja um facínora e que aqueles milhares de pessoas que se riem do que ele acabou de dizer, conseguiu, por um milagre qualquer, ele consegue vender bilhetes apenas a facínoras iguais. Portanto, o que eu estava a dizer é que às vezes tens um primeiro impulso para dizer assim: então, já viste, em 1729 aconteceu isto, ninguém disse nada. Em 2019 ou 20, ou quando é que foi aquilo, houve esta movimentação, logo as pessoas deixaram, quer dizer, é uma conclusão provável, é quando a gente diz assim, as pessoas dizem assim: o que aconteceu foi uma mudança, nós deixámos de achar graça a piadas racistas. E a nossa objeção é: nós deixamos de achar graça a piadas racistas ou deixamos de perceber que uma piada é uma piada? Às vezes parece-me que sim, que é possível que isso tenha acontecido, mas há várias variáveis em jogo. Em 1729, quantas pessoas leram aquele panfleto? Por muito bem sucedido que tenha sido, e parece que foi, teve várias edições, circulou bastante. Quantas pessoas o leram? Qual era a habilitação das pessoas que liam nessa altura? Qual é a habilitação das pessoas que leem agora? Que as pessoas todas são alfabetizadas, não é? Qual era a repercussão pública que uma coisa tinha naquela altura? Qual é a repercussão pública que uma coisa tem agora? Mas, ainda assim, eu creio que há aquilo que estavas a descrever há pouco, que é uma espécie de inclinação para a literalidade, ou seja, para entender um discurso que não é literal como se ele fosse literal. Isso parece-me bastante preocupante. Eu acho que é a única verificação que a gente pode fazer. Não sei se isso é novo, se é mais intenso agora, nada disso eu tenho, digamos, eu me sinto autorizado a concluir. É possível que seja apenas porque as coisas chegam a mais gente, que essa mais gente tem mais acesso a manifestar-se. Pode ser isso. Não tenho a certeza. Eu estou nessa indecisão perpétua se estamos piores ou se estamos melhores. No entanto, há exemplos que me fazem repensar tudo. Eu estava a olhar para um livro que está ali atrás, que é Teorias Cínicas, em que... Sim. Sim, exatamente. Sim. E não sei se é nesse. Eu gosto de tratar isto tudo, gosto de apodá-lo cancioneiro woke. Há coisas tão à parte, para não dar aqui em rodeios, há uma frase, quanto a mim é das melhores frases ditas no século XXI, para de argumentar que a lógica é racista. Pois é, exato. E a própria matemática é racista, há uma série de coisas, sim. Este tipo de frases podes escavar muito. Podes ir lá para trás, mesmo lá para trás, mesmo ao início dos inícios. Eu não me recordo de ter encontrado algo assim deste género.
A estupidez não é de agora. Nós sabemos que a Sim, estupidez exato. e o homem andam de mãos dadas desde o início. Mas este tipo de frase, eu arriscaria a dizer que é qualquer coisa diferente. Epá, sabe, eu, digamos, argumentando no sentido de não ser diferente de coisas que aconteceram há não muito tempo. Se calhar a gente devia fazer um pequeno introito a esta discussão no sentido. Antes de avançares, deste o exemplo de Swift, pode ser manobrado aqui de várias formas, esquecendo já as viagens de Gulliver. Mas tem a proposta Certo. modesta, tem aquele um panfleto também, benefício de dar peitos, salvo erro. Sim, sim, on the benefits of farting. Sim, 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 sim. E isto para dizer o quê? Aquilo que estavas a dizer em relação à literalidade, ou uma coisa que o Gonçalo M. Tavares tem tocado agora sei lá, nos últimos anos, a aversão ao cerebral. Que é uma coisa que também Uhum. existe entre os humoristas. Epá, este humorista é Sim. demasiado cerebral. É, Quando é que isto se tornou pejorativo? Há aqui qualquer coisa também sintomático do nosso tempo. às vezes eu consigo detectar meia dúzia de clichês que são prevalecentes. Por exemplo, há uma coisa, pá, eu não quero estar a. Eu não sei se tu te exprimes desta forma, e Diz, atenção, força, força. se te exprimires pode não ser. Que é, por exemplo, eu ouço muitas vezes a expressão consumir comédia. Eu irrito-me imenso com a expressão consumir comédia. Consumir comédia irrita-me porque tu não dizes isto sobre mais. Tu não dizes assim, onde é que eu fui hoje à tarde? Fui à Gulbenkian consumir pintura. Tu não dizes isto. Tu não dizes, tipo, estive à tarde a consumir um livro. Não dizes isto. Não dizes este tipo de. Não usas o verbo consumir para comédia. E repara, eu sou a favor de. Eu tenho uma espécie de. As pessoas dizem assim: Oh, Ricardo, tu como artista, eu rejeito sempre a palavra artista. Não é porque eu tenho alguma coisa contra a palavra artista. Não tenho nada. Eu tenho contra ela ser aplicada a mim. No sentido em que me parece que na nossa profissão, epá, a gente tem uma espécie de aversão à pompa. À pompa, digamos, àquilo que parece importante e não sei o quê, à autoimportância. E a questão é só essa, é rejeito, é como, por exemplo, em português a palavra escritor. Tu em inglês, os gajos dizem escritor para tudo. This is a writer, quem é o gajo, por exemplo, há uma revista pornográfica. Quem é que escreveu o guião? Foi o writer. Está aqui, este é o writer desta revista. Nós é do Lobo Antunes para cima. E por isso a palavra tem uma ressonância que faz com que a minha vida é escrever, não é? Não me definiria como escritor, isso não me passa pela cabeça. Aquilo que estavas a dizer, sobre o ser cerebral ou não, eu acho que há um equívoco relativamente ao o que é que significa ser espontâneo e autêntico. Há um equívoco relativamente à autenticidade, que é, eu tenho a impressão que a autenticidade, entendida como ela muitas vezes é entendida hoje, que é dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça, não é exatamente autenticidade, porque tu não és responsável pela primeira coisa que te vem à cabeça, do mesmo modo que não és responsável pelos teus sonhos. Se a autenticidade é entendida desse modo, isso equivale a dizer que, por exemplo, gostas do Dostoiévski? Não, ele não era muito autêntico, porque vê-se que ele não está ali a escrever a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Do mesmo modo, a espontaneidade no nosso ofício, a espontaneidade é tanto melhor quanto é mais fingida. Ou seja, é a mesma coisa que. Eu não sei se conheces aquela história muito engraçada do. O Dustin Hoffman está, acho que é no Homem da Maratona. A personagem dele está 3 dias e 3 noites sem dormir. E então ele apresenta-se no estúdio estando 3 dias e 3 noites sem dormir. E diz ao Laurence Olivier que fez isso. E o Laurence Olivier diz-lhe celebermente: Why don't you just try acting? Por que não experimentas representar? É essa a ideia, percebes? É dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça nunca dá melhor resultado do que fingir que se está a dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça. O trabalho é esse, é fingir competentemente que estás a dizer a primeira coisa que te vem à cabeça. Quando um ator que faz de bêbado não está bêbado, ele está a mentir, digamos assim, porque não está bêbado mesmo, mas está mais perto da verdade porque faz melhor de bêbado do que se estivesse bêbado e não consegue controlar o seu corpo, não consegue dizer o texto como deve ser, etc, etc. Essa ideia de que o trabalho essencial da nossa profissão é, digamos, é uma coisa que é rejeitada. É a mesma coisa que dizer assim, eu faço stand-up, vou para o palco, levas o teu texto. Não, eu não estive a escrever o texto, eu quero ser autêntico, eu quero chegar lá e isso para mim é o equivalente a nós sermos ilusionistas e subirmos ao palco e o nosso companheiro de profissão dizer levas o coelho dentro da cartola.
E eu digo, não, eu sou mesmo mágico, eu vou para o palco e aquilo vai aparecer ali, de repente. Epá, é uma coisa bizarra, sobretudo quando vem de gente que tem a nossa profissão, percebes? Isso parece-me absurdo. Eu não sei dizer bem o nome dele, é filósofo também, o Lipovetsky, salvo erro. Sim, Gil Lipovetsky, sim, sim. Não sei se foi traduzido há 2 ou 3 anos, eu recordo-me, sobre o Sim, ele termo tem autenticidade, salvo erro. Exato, foi, é verdade, é verdade. Eu quero-me parecer, assim, de forma muito sumária, o que as pessoas dizem quando dizem isso é estão a exprimir uma certa desconfiança em relação a duas coisas, quer ao trabalho, quer até ao próprio pensamento. Exato. O pensamento se calhar não vai lá. Sim. Sabes que no outro dia eu ia fazer os meus companheiros e eu íamos fazer um podcast numa coisa do Expresso, o Expresso organizou uma coisa de podcast e não sei o quê, e nós íamos a seguir a um outro podcast. E então chegámos mais cedo e assistimos ao final desse podcast. E estava a ser entrevistado uma pessoa nesse podcast que disse literalmente esta frase: as emoções edificam e o pensamento destrói. Epá, repara, a minha experiência é o contrário. Sem desprimor, a minha experiência é que as emoções destroem, no sentido em que um tipo que está tomado, por exemplo, pela raiva, escavaca tudo. E uma pessoa que tem tempo para pensar, se calhar domina-se. É claro que a gente pode admitir que estamos a falar de emoções negativas e por isso quando estás tomado de uma emoção positiva, também fazes coisas que são edificantes e se estiveres a raciocinar, a premeditar um homicídio, o pensamento destrói nessa fase. É um bocado difícil uma pessoa sustentar esta posição, só pode dizer isto se houver uma espécie de. Eu tenho a impressão que era aí que estavas a. Era nessa tecla que estavas a bater, que é há uma espécie de. Há uma espécie de. Eu tenho a impressão que já escrevi sobre isso. O cérebro tem má reputação. O coração tem ótima reputação. O coração tem ótima reputação, o cérebro tem péssimo. Isso nota-se até na linguagem, que é. Eu vou falar do coração. Não escrevi nada. Vou falar do coração. E é uma coisa excelente. Quando alguém faz uma coisa que claramente foi feita com o coração, porque estava tomado de uma emoção negativa, as pessoas até dizem assim: oh, coitado, estava de cabeça quente. Ou seja, conseguem pôr a culpa na cabeça. Conseguem pôr a culpa na cabeça. Eu acho que o que tu dizes é, repara, o que é mais fácil? Imagina que eu quero apresentar-me perante o público e estou a trabalhar em casa antes e depois levo o texto e não me corre bem. É muito chato, não é? Porque eu investi tempo, investi capacidade de trabalho e tal, e depois há um choque com a realidade, que em circunstâncias normais faz com que tu voltes para a secretária, voltes a fazer, é isso que acontece com toda a gente, no mundo desde sempre. Só que, imagina que tu te apresentas perante o público e não levas nada. Vais só fazer umas coisas, na altura lembro-me, improviso, e também corre mal. A culpa não foi tua, não é? Tens uma desculpa, que é, tá bem, obrigado, eu também não levei nada, estou. Percebes? Há uma coisa desculpabilizadora nisso do. Eu chego ao palco e depois lá afino, lá é que eu vou, sem desprimor de o texto que tu levas ser uma faca que pode estar romba e que vai sendo afiada quanto mais tu a usas perante uma plateia. Eu no outro dia descobri uma coisa, pá, e estupidamente não registrei e agora perdi, já não sei onde está, que é, eu vi no YouTube um momento em que o Dave Chappelle está a fazer um beat que mais tarde fez no especial da Netflix. E o beat que tu vês no especial da Netflix está perfeito, parece uma canção, aquilo está excelente. E quando ele está a fazê-lo num comedy club qualquer, está ainda numa versão bruta. Mas tu percebes que o que é que está ali em causa, ou seja, tu percebes que o texto está lá, ele está só, sabes aquele movimento em que a faca esfrega numa tira de cabedal, é isso que ele está a fazer, mas a faca ele levou, ele não vai para lá sem faca. Há muitas pessoas que passam o essencial, vão para o palco com uma panela ou vão para o palco com um chapéu a pensar que é uma. Sim, sim. Sim, houve lá sem desprimor de. Repara, nós todos os domingos fazemos um programa perante uma plateia. Há uma coisa, como nós temos alguma experiência já, somos 8, 3 de nós, 3 são velhos, 5 são novos, ainda assim há ali uma experiência acumulada que faz com que no momento em que a gente está a escrever o guião, a gente, é a nossa profissão, não é? A gente supõe, olha, isto tem graça, vai ficar. Às vezes, não é assim tão frequente, mas às vezes a gente chega à frente da plateia e verifica
porque o público nos indica isso, verifica, olha, isto que a gente pensava que ia ter imensa graça, não teve assim tanta. E, portanto, se eu tivesse a oportunidade de parar o programa, reunirmos outra vez e dizermos, o que é que está a falhar daqui? Espera aí, vamos mexer nesta máquina, vamos mudar as peças para ver se ela a seguir já funciona. Eu faria isso, só que o problema é indireta. Não... O ideal seria repetir 200 vezes o mesmo programa e tendo aquele aparelho que há nos Men in Black. Em que... exato. Fazer a plateia esquecer do que já viu. Exatamente, é isso. Epá, quantas vezes? Isso era ótimo. Se tu, no palco isso era excelente. Imagina que estás lá, fazes uma piada qualquer, não funciona como tu queres, tacas dessa lanterninha, contas outra vez. É uma espécie de dia da marmota, não é? É uma espécie de dia da marmota em que vais fazendo. Como é que chama isso em inglês? É Groundhog Day. É assim que se chama o filme, não é? Do Bill Murray. É isso mesmo. Dava jeito, isso dava um jeitão. Faz falta um spin-off à franquia dos Men in Black, um comediante que rouba um dispositivo desses e depois faz a vida dele com esse aparelhinho. Seria engraçado. Dando aqui alguns passos atrás, há pouco não me consegui explicar devidamente. O que eu queria dizer em relação ao Swift... Sim. Estes dois textos são muito bons para verificar aqui uma coisa. O juízo que o público tem em relação a determinado texto. Eu acho que a proposta modesta disseste perfeitissimamente no livro. Mas, por exemplo, o benefício de dar peitos, o juízo que salta rapidamente. Eu sinto-me inclinado a acreditar que muita gente diria, pelo facto de versar sobre um tema pobre, logo é comédia fraca. Certo. Estes dois juízos de há um tema mau, logo é uma coisa má, só com um tema menos nobre, logo é comédia fraca. E isto é um raciocínio um bocadinho frágil. Muito frágil, é isso, é a qualidade do humor, é independente do tema. As pessoas, às vezes as pessoas precipitam-se para, por exemplo, conclusões do género. O humor político é inteligente, não necessariamente. Há humor político extraordinariamente primário. Quer dizer, chegar ao palco e é tudo uns bandidos. No outro dia estava a ver um humorista que disse: o André Ventura é atrasado mental. E a plateia riu-se. Ora, quer dizer, é um riso fácil e eu acho até que temos um problema, que é o seguinte: quem nos dera que o Ventura fosse atrasado mental? Eu acho que o nosso problema é exatamente esse, é que o Ventura é esperto, não é exatamente um atrasado mental. Lamento imenso, mas não é. E portanto, e o inverso, que é, bom, se é sobre este tema, e depois tens exemplos como esse, livros do Swift sobre flatulência. Por exemplo, há uma espécie de ensaio humorístico muito célebre do Perlman sobre montagem e desmontagem de móveis, acho eu. Meta aqui a parte A e depois aperta. É aquele desespero de estar a tentar montar um móvel e falta um parafuso, ou é difícil compreender as instruções. Aí está um tema intemporal, já no tempo deles. Exatamente. Sim, eu acho que são duas coisas independentes, ou seja, o tema e a qualidade da comédia não estão exatamente relacionados. Mais uma vez, um salto de raciocínio. Por exemplo, na poesia, para quem lê poesia, é uma ideia que está clara. Não é pelo facto do poema versar sobre batatas que é um poema menor. Exato. Antes, pelo contrário, aquele poema é do William Carlos Williams, não é? Aquele sobre ameixas. Eu comia, as ameixas estavam no frigorífico, estavam tão fresquinhas. Eu não sei se é do William Carlos Williams. Por acaso acho que está naquele filme do Patterson, não é? Mas eu acho que não é dele, é do outro poeta. Certeza, deixa-me lá ver. Mas há outro, por exemplo, há um que eu acho que é do William Carlos Williams, que é aquele da... Não tenho certeza. Depende... so much depends upon a red wheelbarrow. Tanta coisa depende de um carrinho de mão vermelho perlado de gotas de chuva ao pé das galinhas brancas. Acho que é só assim. Deixa-me ver, que eu estou aqui mesmo à frente do computador. Isto é, mais uma vez, isto é conversa de dois totós. Eu não sei o que é que o teu público vai achar disto. Mas... Isto é o auge do entusiasmo. Sim, é do William Carlos Williams. É um poema que se chama This is Just to Say. I have eaten the plums that were in the icebox. No outro dia vi uma espécie de resposta de uma poeta. Antigamente dizia-se poetisa, mas de repente há várias poetas que dizem: eu não quero essa palavra, eu prefiro ser poeta. Mas enfim, eu vi uma resposta. A resposta era ela a dizer qualquer coisa parecida com o facto de ele ter comido as ameixas, não lhes fazia moça nenhuma, porque enfim, era uma resposta poética a este poema, era uma coisa divertida. Já não me lembro,
Mais uma vez, também perdi isso, não sei onde é que isso está. Tenho de ir à procura. Eu estava na dúvida porque alguns dos poemas que foram utilizados nesse filme, que é uma homenagem ao livro do Williams, Carlos Williams, não são dele. Eu sei que A sério? é de outro poeta americano que foi traduzido na Relógio d'Água. E eu não me recordo. Eu pensei que era. Pois, porque o Jim Jarmusch, é isso, eu lembro desse filme. Ele é um condutor de autocarro, poeta e tal. Sim. Exatamente. Logo no início disseste que a piada deve ser feita à conta de alguém. Uhum. E que isso nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. Eu acho que até grande parte das vezes, mesmo quando parece que é à conta de alguém, não é à conta de alguém. Exato. São duas coisas. Às vezes parece que é e não é. E mesmo quando é, não é assim tão grave, pá. Não é assim tão grave. É uma piada, pá. É uma piada. As pessoas dizem assim, mas é só uma piada? Não, eu não digo só uma piada. É uma piada, que é uma coisa, para mim, importantíssima. Como calculas, é uma coisa que é central na minha vida e na da minha família. É por causa das coisas que eu escrevo que a nossa vida é como é. Não sou capaz de dizer, isso é só uma piada, precisamente porque é uma coisa central. Nem sequer é só por causa disso, é porque é mesmo de outros pontos de vista, é uma coisa muito importante para mim, é uma coisa muito importante. Mas é tal coisa, é uma coisa muito importante, só que não é da maneira como as pessoas pensam. Não é uma coisa que tenha utilidade, digamos assim. Utilidade no sentido em que uma esfregona é útil, estás a perceber? Não é da mesma ordem. Há muita gente, jornalistas então, é uma coisa incontável, que só acham que isto do humor, que uma piada, essa palavra que em português tem tão pouco prestígio, que uma piada só é importante se produzir um efeito social, se derrubar um governo, se fizer com que um ministro se demita. Epá, não. Uma primeira coisa, uma piada é um organismozinho fascinante que é uma espécie de bombinha, no fim da qual a explosão é a gargalhada de um bicho que tem 300 ou 1000 ou 20 mil cabeças, que é o público que está à nossa frente. É uma coisa extraordinária haver uma coisa que faz isso, que produz esse efeito. Não tem a ver com... Eu costumo dar este exemplo muitas vezes, que é dizer para que é que serve o humor, uma pergunta à qual eu tenho sido instado a responder várias vezes. É a mesma coisa que tu vais a uma discoteca e está lá uma pessoa a dançar e tu tocas-lhe no ombro e dizes assim, olha, desculpa, para que é que isso serve? Epá, não faz sentido essa pergunta aqui, neste contexto. Não é do âmbito do servir. O verbo servir não se aplica, não é uma coisa que tenha utilidade. Concordo contigo. Por exemplo, o programa da Joana Marques, uma das coisas que ela faz bem é reunir uma espécie de constelação e tu percebes que, embora haja diferençazinhas, fala-se ali uma espécie de dialeto, várias ideias passam de uma cabeça para a outra, percebes alguns dos vícios do pensamento, e isto é quase um oxímoro. Se for realmente pensamento, não pode ser um vício. Frases feitas, isso tu disseste, para que serve? Eu ouço cada vez mais aplicado a tudo. Em segmentos da sociedade, se pensarmos na arte, seja música, pintura, mesmo alguém que seria expectável estar treinado para isso, supondo que é um crítico de arte, a falar, seja o que for, seja um pintor, ao fazer esta pergunta, isto já é sintomático de qualquer coisa. Tem muito que ver com o nosso tempo. Tu já reparaste que noutros âmbitos é uma pergunta que é considerada saloia? Se tu chegas à frente de um quadro do Picasso e dizes assim, para que é que isso serve? Para que é isto? Para que é que isto serve? As pessoas dizem, pá, este tipo é um palerma, não tem sensibilidade para... Mais uma vez, um salto de raciocínio. Não achas que estou de acordo contigo, eu acho que esta pergunta nem sequer faz sentido. Mas o facto de estar a ser feita, e as vezes que está a ser feita, não achas que vem a reboque do prestígio, da eficácia? Caso sirva, vamos fazê-la repetidas vezes. Exato. Sim. É isso. São duas coisas. É o prestígio da eficácia, entendida como se isto é produtivo, se isto tem um resultado... Porque a comédia tem outro tipo de eficácia, não tem a eficácia que essas pessoas estão à procura na resposta. Exatamente. Não é a que elas estão à procura. Não é exatamente uma coisa... É por isso é que a nossa vida é tão... eu diria, é tão engraçada, sempre que estou reunido lá com a minha malta, aos domingos, volta e meia ocorre-me o seguinte pensamento. Isto é um conjunto de 8 pessoas que têm alguma dificuldade em funcionar socialmente e que estão a tentar inventar as coisas mais parvas de que forem capazes, ou seja, adotar os pontos de vista mais inesperados sobre coisas, digamos, sérias,
num meio de comunicação social de milhões de euros. É uma espécie de crianças que estão aqui, vão fazer um programa do qual o diretor da estação não faz ideia do que é que vai ser até começar. Ele está a ter acesso ao programa exatamente no mesmo minuto em que o público está a ter. E, portanto, é entregar a um grupo de responsáveis, um grupo de irresponsáveis, um trabalho de alguma responsabilidade, porque aquilo é uma coisa, todos os pontos de vista, é uma coisa bastante séria. Isso dá muita vontade de rir, E eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com as pessoas acharem, por exemplo, as estações televisivas, esta estação televisiva em particular, percebe, porque diz assim, isto é útil porque no intervalo eu consigo vender aqui publicidade que, epá, é o que me interessa fazer, não é? Para jornalistas, era o que estávamos a dizer, eles consideram que se isto não tiver um efeito social impactante, ou seja o que for, então não serve para nada. No outro dia, alguém me veio dizer que uma pessoa tinha dito, eu não gosto muito do programa, porque aquilo é só para rir. E eu fico fascinado com essa opinião por duas razões. Primeiro, porque é criticar a razão da existência do programa, é exatamente esse o objetivo. E segundo, pela inclusão da palavra só. Porque normalmente quem diz para que é que isto serve? E a gente responde, qual é o objetivo? É fazer rir. Há muita gente que responde só. E normalmente é uma pessoa que nunca tentou fazer rir ninguém. Percebes? É por isso que acha que fazer rir os outros é uma coisa da qual se pode dizer só. É a mesma coisa que dizer assim, então isto é o quê? É para subir ao Everest? Só? Epá, experimenta, vai lá tu. Eu estava aqui a pensar naquilo que há pouco disseste logo no início da conversa. O amor à verdade. Não sei se vale a pena chamar o nosso amigo Arthur outra vez, o Schopenhauer, aqui à conversa. Esta demanda pela verdade é sempre no limite e nem sei se é preciso entrar a morte na equação. Quando a morte entra na equação, clarifica muito, mas mesmo sem a morte, conseguimos chegar à conclusão que é uma luta vã. Façamos o que fizermos, nunca alcançamos a verdade. E numa sociedade de narcisos em que está toda a gente a maquilhar-se, figurativamente falando, o comediante surge como uma figura do antissistema que é uma espécie de desmaquilhador profissional. Exato. Sim, é isso. Repara, já viste que, para já, é preciso não esquecermos, eu não sei que idade é que tu tens, Roberto. 39. 39, então se calhar assististe a este fenómeno, que é, a verdade foi privatizada. Antigamente, aquilo a que hoje se chama verdade chamava-se opinião. Eu tenho uma opinião. Agora a minha opinião é a minha verdade. Eles privatizaram a verdade, não existe a verdade, existe a minha. Verdade. Eu tenho a minha, tu tens a tua. E a minha diz uma coisa e a tua diz o contrário. É possível ter duas verdades, estamos os dois, cada um tem a sua verdade, e estamos a dizer o contrário um do outro. Tu és da física, é possível que haja um fenómeno qualquer, não sei se o gato do Schrödinger há uma coisa que é verdade e mentira ao mesmo tempo. Esta ideia de que a minha opinião na verdade, passou a ser a minha verdade, essa privatização da verdade, é uma coisa um bocado esquisita. E depois é exatamente isso que estavas a dizer, ou seja, é uma espécie de maquilhagem. As redes sociais contribuem muito para isso, ou seja, as pessoas entendem o seu, por exemplo, o seu Instagram, elas são curadoras do seu Instagram, umas vezes são testemunhas de Jeová a si próprias, que é, eu vou estar aqui, olha aqui o meu livro, compra aquilo que eu fiz. Outras vezes são chefes da sua própria casa civil. O Sr. Presidente da República lamenta muito a morte de David Bowie. David, como animaste a minha juventude com aqueles temas. E de repente aparece, por exemplo, uma pessoa como a Joana Marques. É muito desagradável porque é isso, porque ela vem tirar a maquilhagem. É tal coisa, a grande obsessão humorística da Joana Marques é a vaidade. Ela adora ouvir um narcisista a falar. Adora. Sobretudo, a combinação perfeita é um narcisista falhado. Ou seja, é um tipo que não tem nenhum êxito e está fortemente persuadido de que é o maior. É que repara, quando tu tens muito êxito e estás fortemente persuadido que és o maior, por exemplo, imagina que o Leonardo da Vinci, que tu já convocaste há pouco, ele ouvia esse chamamento e se juntava aqui à nossa conversa. E chegava aqui e dizia, Roberto, Ricardo, eu sou o maior, atenção, eu sou o maior artista de sempre, E mais, não é só artista, eu inventei coisas, tudo, eu era um polímata, eu sabia de várias áreas, tudo. E a gente dizia, Leonardo, está bem, é verdade, mas não me chateis, é muito chato isso. Agora, quando não é exatamente o Leonardo da Vinci e a pessoa está igualmente convencida de que é o Leonardo da Vinci,
deixa de ser apenas chato e passa a ser hilariante, não é? É isso que a Joana Marques detecta. Eu creio que é por isso que às vezes há essa, digamos, não sei se já te disse, mas é uma coisa que me fascina, que é que eu estou do tempo em que a beata Rádio Renascença escandalizava com humor. E neste momento há beatos ainda maiores que se escandalizam com o humor da Rádio Renascença. O facto da Joana Marques estar na Rádio Renascença acrescenta uma camadinha de ironia que eu acho mesmo muito divertida. Essa ideia de ser na Rádio Renascença que ocorre a maior obscenidade dos dias de hoje, que é aparecer uma desmancha prazeres que diz, olha, essa vaidade que tu tens, a maneira como tu tentas apresentar-te a ti própria em público, isso não é exatamente assim. É um bocado ridículo, sabes? Isso que tu estás a fazer é um bocado ridículo. Acho isso extraordinário. E sobretudo, digamos, a intensidade a Joana Marques tem um êxito merecidíssimo, na minha opinião, e portanto tem uma falange de fãs gigantesca, e ainda bem, com muito mérito. Mas a pequena percentagem de pessoas que abominam o que ela faz são muito vocais, e são vocais com uma intensidade. Eu não sei se viste isto, é a opinião de João Cedas Nunes, que é professor de Sociologia na Não Universidade vi, Nova. não vi. Eu vou-te ler. Diz assim: fascista até à medula, gozo de golpear, magoar, ridicularizar, vexar e demolir quem não tem nem terá a mínima possibilidade de retaliar. Peçonha, mal em estado puro, o prazer de ferir os vulneráveis. A minha pergunta para ti é uma adivinha, a quem é que achas que se referem estas palavras? Ao nazismo do Hitler, ao fascismo de Mussolini ou à rubrica humorística de Joana Marques na Renascença? E a resposta certa é a linha C. Pá, é um bocado bizarro. Este nível de abominação não joga com uma rubrica humorística. Adicionando ao facto de ser uma pessoa, se a memória não me falha, disseste professor, não é? É professor de Sociologia, sim, ele chama-se João Cedas Nunes, é professor de Sociologia na Universidade Nova, quer dizer, ou seja, é uma pessoa que sabe o que é que a palavra fascista quer dizer, o que é que mal em estado puro significa, mas esta ideia de que comédia é ferir os vulneráveis, é demolir, repara no vocabulário, é golpear, é magoar, quem não tem nem terá a mínima possibilidade de retaliar, isto interessa-me, porque normalmente, primeiro, como é que tu contaste essa piada? Então, espera aí que eu vou retaliar. Mais uma vez, são coisas que não são da mesma ordem. Não são da mesma ordem. Aliás, quando são da mesma ordem, fica muito claro que não são da mesma ordem. Como, por exemplo, quando o Chris Rock diz uma piada e o Will Smith vai retaliar. No dia em que o professor João Cedas Nunes escreveu isto, eu dei-me ao trabalho de ir ver. Nas 2 semanas que precederam esta reflexão, a Joana tinha abordado na sua rubrica os seguintes temas. A nova novela da SIC, a cobertura mediática do funeral da Elizabeth II, declarações de Cristiano Ronaldo e outros futebolistas mundialmente famosos numa gala da Federação Portuguesa de Futebol, conselhos de um conhecido guru da autoajuda, autor de best-sellers, a opinião do dono de uma fábrica de suplementos alimentares que se tinha manifestado contra a despenalização do aborto. É isto, ou seja, tu não encontras aqui nenhum desgraçado que não possa retaliar e que é vulnerável. Antes, pelo contrário, tens vários milionários, tens figuras mundialmente conhecidas. É uma reação que eu acho muito significativa, porque tem a ver com isso, tem a ver com ir a um ponto decisivo hoje, que é a maneira como eu me apresento em público é muito importante, e alguém que vem mostrar os fios dessa construção é um desmancha-prazeres que a gente abomina. Repescando o mito original de Narciso, o maior tesouro de todas essas pessoas, se bem que já não é bem um Narciso, é uma espécie de hiper-Narciso, porque o Narciso contentava-se com o reflexo e não chamava mais ninguém. Não, pelo menos segundo as versões que eu me recordo, ele não... Andem cá ver o meu reflexo. Pois. Aquilo era suficiente para ele. No nosso caso, parece-me que é o maior ativo dessas pessoas, o reflexo, enquanto imagem subestimada daquilo que são, mas assim que alguém vai turvar o reflexo nas águas... Exato. E não há uma espécie de juiz, ele foi só lá com o pau, atenção, o reflexo vai voltar, e o pau não te foi à cara. O pau não te foi à cara. É isso mesmo, exatamente, é essa diferença, é que parece que o pau acertou na cara, essa ideia de que estás a mexer no símbolo. Narciso, se for preciso, salta para a água, quis-me matar. Sim, exato. Quer dizer, pode ser, sim. Uma coisa de
penalti, senhor árbitro. É possível, é possível. Sim, até porque o Narciso, de repente, se calhar estamos a aprofundar demasiado esta tua metáfora e daqui a bocado quem ligar neste momento não percebe do que é que estamos a falar. Mas às vezes o Narciso, de repente, convenceu-se que aquela imagem refletida na superfície da água é a realidade. Aí é que está, é a realidade. E, portanto, agitar isso com um pau é equivalente a bater com o pau na cara. Tu vês isso, por exemplo, em expressões como, por exemplo, punching up. Epá, eu tenho várias objeções a isso e a primeira das quais é a comédia não é punching. São duas coisas muito diferentes. Aos poucos te foste tornando uma espécie de apóstolo do kickboxing. Sempre que podes, puxas a brasa à tua sardinha e dizes, de uma forma ou de outra, já tentaste várias formulações, mas a última que eu vi, não vou citar corretamente, mas era algo do género, epá, sou a favor que as pessoas levem castanhadas, salvo erro. Sim. Se bem que é uma castanhada em que há consentimento e é uma castanhada em que as pessoas estão equipadas para o efeito. Exatamente, aliás, no meu fascinante podcast, eu uso sempre a formulação fascinante podcast. Eu fiz um episódio sobre comédia e pugilismo, precisamente porque há algumas afinidades, primeiro para rejeitar afinidades que não existem, como essa de comédia ser uma agressão. E segundo, para falar das afinidades que verdadeiramente existem. E uma delas é, por exemplo, a ideia de que aquilo que eu faço na academia de kickbox que eu frequento, se for feito 50 metros mais para o lado na via pública, é um crime, que faz com que a polícia intervenha. Ali, naquele ringue, aquilo é permitido. No discurso humorístico, isso acontece da mesma maneira. Pelo menos é isso que eu tenho defendido sempre que preciso ir a tribunal, e até agora nunca me dei mal com isso, que é, há coisas que tu tens autorização para dizer quando estás no âmbito do discurso humorístico, que não terias se não estivesses, digamos, a falar a sério. Pá, é uma coisa que toda a gente compreende, ou pelo menos compreendia. A gente tem uma boa formulação para isso, que é, tu dizes uma coisa qualquer e dizes assim, mas espera aí, Roberto, estás a falar a sério? Tu dizes, não, pá, estava a gozar. E eu, pronto, é muito fácil de compreender. Uma alta definição, que é conhecido de toda a gente, o teu amor pelas palavras. O exemplo que disseste preferes a palavra rosa à rosa em si. Mais uma vez, parece que estamos sempre à volta do mesmo tema. Não estou aqui a tentar desvirtuar o que estás a dizer, mas mesmo que gostasses da rosa, não sei se conseguias alcançar a rosa. A rosa, se calhar, contentas-te. Mais facilmente chegas às palavras. Não sei se esta frase é do Nietzsche. Volta e meia assalta-me, não há factos, apenas interpretações. Certo. Tudo o que gira à volta da rosa, tudo o que já foi dito sobre a rosa, poemas, ensaios, piadas, esse halo à volta da rosa é mais interessante que a rosa em si. Sim. Eu diria isso, sim. Também concordo contigo, mas do outro lado, usando o ringue do kickboxing, por exemplo, o soco. Não vou dizer se preferes o soco palavra ou o soco realmente. O que eu queria dizer é que a rosa, a flor, pode ser inalcançável. Mais uma vez, utilizando aqui o Schopenhauer à procura da verdade, a verdadeira rosa, eu não sei se o Schopenhauer se debruçou sobre o soco, mas o verdadeiro soco se calhar é facilmente alcançável. É facilmente alcançável. Sim, sabes que primeiro, o soco é muito pedagógico. É muito pedagógico. O meu treinador diz-me, levanta a guarda. E eu levanto a guarda e depois esqueço-me. Quando ele volta a fazer a mesma crítica, mas desta vez de uma forma não verbal, que se materializa com a presença de um punho nas minhas ventas, eu percebo melhor o que ele quer dizer e isso permanece durante mais tempo na minha memória. A questão é que eu devo dizer que eu acho aquilo excelente, sabes? Mesmo para, por exemplo, medo do palco, aquilo dá uma certa confiança porque tu a certa altura das por ti. Era a única coisa que eu teria mudado na educação das minhas filhas, era eu tê-las posto desde cedo numa modalidade deste tipo. Não é só por causa da autodefesa e disso. Eu acho que aquilo faz qualquer coisa na nossa confiança, que é muito importante. Nesse sentido de, eu já levei uma castanhada nas ventas. Não há assim muito mais que me vá. O que é que me interessa se esta piada falhou? Eu acabei de levar uma castanhada nas ventas hoje de manhã. Tem assim um lado... Tem outro lado ainda, que é... Eu entrei nisto já muito tarde, né? Já depois de velho, mas uma vez participei na Taça de Portugal. Foi o único combate que eu fiz. E eu lembro-me de tudo o que aconteceu, até porque estava muito... Era a minha primeira vez, não é? Eu não estava, digamos, focado
naquilo que Mas estava mais... pelo evento em si ou por teres uma memória prodigiosa? Bom, quer dizer, é possível que sejam as duas coisas, mas normalmente eu não estava, na verdade, talvez também por deformação profissional, estava a observar-me de fora, e por isso eu lembro-me de tudo o que aconteceu. Ou seja, eu tenho os meus dois treinadores estavam lá fora, um deles estava a fazer a coisa que os treinadores fazem, que é só dizer indicações simples, do género low kick, frontal, upper. O outro estava a lançar reflexões, estava a lançar propostas de reflexão, estava a dizer coisas do género: olha lá uma coisa, porque é que estás a fazer o contrário do que a gente te disse? São propostas para eu refletir enquanto lá estou. Mas outra das coisas que me passou pela cabeça, assim que levo o primeiro circular do meu adversário, ocorreu-me o seguinte: olha, está um homem adulto a bater-me, não é assim tão mau. Não é assim tão mau. Aquilo dá uma espécie de robustez, não só física, mas também do caráter. E isso interessa-me muito. A questão é que, sobre as palavras, isso interessa-me imenso, pá, porque, repara, às vezes as palavras, ou quase sempre, as palavras designam uma realidade, e a realidade é menos interessante do que as palavras. Eu no outro dia descobri, por exemplo, eu não sei se já te disse porque fiquei tão contente com esta descoberta, que, por exemplo, a palavra delirar significa etimologicamente ir para fora do sulco do arado. Ou seja, quando tu estás a delirar, é uma coisa que tem uma relação, pelos vistos, com a lavoura. Quando tu estás a delirar, estás a ir, é chato por um lado, não é? Porque o que é suposto fazeres é estares a sulcar juntamente com o arado. Por outro lado, é muito vantajoso, porque vais explorar terras que não estão exploradas, precisamente porque o arado não está lá. Ou, por exemplo, no outro dia descobri que a palavra músculo significa, etimologicamente, mus, em latim quer dizer rato, e culo é um sufixo que, ao contrário do que significa em espanhol, é um sufixo que indica pequenez. Cubículo, quadrícula, etc. Por isso, músculo significa ratinho. Porquê? Porque os romanos achavam que, quando o músculo é fletido, parece que um ratinho está a percorrer o nosso corpo. Essa ideia de que, quando tu estás a falar em músculo, estás a falar em ratinhos, na verdade, por muito que não saibas disso. Ou, por exemplo, que a palavra alarme, vou ligar o alarme. Todos os dias eu ligo o alarme, cá em casa. Isso vem da expressão italiana alarme, que significa às armas. Há perigo às armas. Na prática, quando tu estás a articular a palavra alarme, estás a falar em armas. Podes ser um pacifista, mas estás a falar em armas quando articulas a palavra alarme. Essa ideia, isso... Repara, o meu alarme, como calculas, é uma coisa bastante prosaica. A palavra alarme é muitíssimo mais interessante. Muitíssimo mais interessante. Não sei se vai ser uma adição assim de monta. Estou a ler, fugiu-me o nome, mas saiu há pouco tempo na Tinta da China, não sei se é poesia erótica, mas há um capítulo, são ensaios, em que falam sobre a palavra puta. E a trajetória... Mas é aquele, é de uma brasileira, é esse? Sim, 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 sim. A trajetória da palavra puta é... Certo. Para já é inconclusiva porque há várias versões a concorrer. É fascinante. Uma das hipóteses já significou mulher pura. Imaginar essa trajetória da palavra até aos nossos dias é... Exato. Sim, sim, sim. Não sei se queres falar um bocadinho sobre livros, não é que nós não temos já falado. Enchi aqui um caderno com apontamentos. Eu não acredito. Só que não usei É nenhum. isso. Só que não vou Temos de usar repetir, nada. temos de Não repetir. vou. Também sou obsessivo por algumas coisas, pela comédia. Eu acho que me Aham. pegaste a opção, não sei se é a tua, mas por interposta pessoa, a opção das moscas. Estou a Certo. ficar. Tenho outra, mas esta aqui é essa, já é mais antiga, por baleias. Não sei se consegues ver. Aham. Sim, sim, sim. É verdade, Roberto, já agora deixa-me dizer, aquele livro sobre moscas que eu refiro num episódio do podcast, que é de um sueco, é um livro de um entomologista sueco que estuda a entomologia, é de tal forma vasta, não é? Porque há tantos insetos que ele tem que reduzir para as moscas, e mesmo dentro das moscas, a área do saber dele é as moscas das flores, que é um bicho muito específico, porque é um bicho que, para se proteger dos predadores, parece uma abelha, mas não é. Ou seja, tem as cores da abelha, mas é uma mosca. São moscas das flores. E ele chama-se Fredrik Sjöberg. É um sueco, um entomologista sueco. Pá, eu adorei o livro, chama-se The Fly Trap. Chama-se a versão inglesa, como calculas, não li a sueca, não consigo. Mas, era isso que eu queria dizer, é que o livro, soube no outro dia, vai ser editado em Portugal em breve. E isso Na tinta da China fantástico. ou... Não, na Ziggurat.
a Então editora do Carlos Vaz Marques. é uma boa notícia. Sim, sim. A respeito disso, a coisa bela da releitura é que vais perseguindo outras ideias e É uma teia, não é? sim, De repente uma vais. teia. Eu, por acaso, achei muita graça que tu estavas a falar outra vez no Alta Definição, ou foi no 45 graus, num ou no outro, em que estás a ler um livro e depois vês aquela referência, saltas para outra, saltas para outra, saltas para outra e às tantas já não sabes. É que é uma diletância infernal, quer dizer, acabas por. Tens de te concentrar, a certa altura tens de te concentrar. Não é? Em relação às moscas, não sei se é tempo bem gasto, estava a pensar nas moscas e se calhar estamos aqui a arranjar, como tu falaste nas moscas e depois há uma parte onde falas do piquenique e eu mergulhei nessa cena e se calhar a mosca é uma espécie de empata-beijos e empata outra coisa no piquenique Uhum. e se calhar estamos a encontrar uma das principais culpadas da baixa natalidade em Portugal. Há muita gente no piquenique. Eu não sei se isto acontece com as moscas, mas com algumas espécies de abelhas, há uma abelha batedora e depois, se gostar do sítio para a colmeia, vai chamar as outras e depois. Chama as outras. E eu não Pois. sei se isso acontece com as moscas. Certamente há uma mosca batedora, é aqui que nós vamos estar. Uhum. Ou é excremento ou é gastronomia portuguesa. Parecendo que não uma mosca azucrina e certamente muita gente não nasceu à conta da mosca. É aqui uma teoria que eu. Talvez, quer dizer, a minha tese era essa, era que a mosca tem um parentesco claro com os humoristas, no sentido em que azucrina, os humoristas também, em que tem um fascínio por Cocó, e o humorista também, e havia outros, só que neste momento já não me ocorrem, mas sim, mas a ideia de, não tenho a certeza, é uma boa teoria, eu não sei se alguém já, tens ideia de alguém já ter deixado de fazer o que estava a pensar, só porque uma mosca foi assim tão... Qual foi o meu pensamento? Se pensarmos que o piquenique é o início de qualquer coisa, não há antecedentes, o clima é tão tenso que pode. O verniz afastar, o sim, verniz da sedução pode estalar por causa da mosca. certo, Pode não haver segundas tentativas. pois, Se isto se comprovar, as moscas deviam ter cadastro. por acaso eu tenho a impressão que há, e essa, aliás, era isso, esse era outro dos parentescos, eu acho que a mosca tem um apetite sexual muito intenso. Eu não sei se te lembras naquele filme que se chama A Mosca, com o Jeff Goldblum e a Gina Davis, há ali um momento em que ele entra na máquina, não é? E há ali começa progressivamente a tornar-se em mosca, e primeiro está ainda tudo bem, antes daquela decadência grotesca, ele fica com um apetite sexual muito voraz. E eu acho que lá está, esse era outro parentesco com o humorista. O humorista, se calhar, mais em termos filosóficos do que os humoristas que tu conheces, têm muito. Temos mais apetite do que capacidade de o satisfazer, não é? É a minha sensação. Vi tanta coisa e só me estou a recordar do Alta Definição. Há lá uma parte onde tu. Eu não te vou citar corretamente, se for muito desviado do que disseste, corrigir-me-ás. Estavas a dizer qualquer coisa como sou uma pessoa muito rancorosa, Uhum. mas por sorte ou por azar tenho muita preguiça. Eu sou má pessoa, a sorte é que a preguiça impede-me de efetivar essa maldade. Sim, sim, embora continue a ser. Sabes que isso vem do. Eu não sei se disse isso na altura, mas eu não sei se isso te irrita também. Sempre que o verão chega, há aqueles questionários de verão. E nos questionários de verão, nunca ninguém tem defeitos. A pergunta clássica dos questionários de verão é: qual é o seu maior defeito? E há três hipóteses: teimoso, que é uma coisa que não. Epá, é um daqueles defeitos que Sim. não é confundido com persistência, não é exatamente um defeito que chateia alguém. Até se pode dizer que somos todos, não é? Teimoso já não é dito, em sua substituição vai resiliente, que é uma palavra que. Resiliente, sim, sim, resiliente. Tem muita saída agora. Pá, e a outra questão que é, às vezes são defeitos de outras pessoas. Por exemplo, confiar demais nos outros. Às vezes é o defeito da pessoa. E eu sempre achei que quando me calhasse responder a um inquérito de verão, E eu ia perfeccionista avançar também, com... perfeccionista. Perfeccionista é a outra, exatamente, esse é o terceiro. Perfeccionista. São virtudes em excesso. É um defeito, sim. É isso, é virtudes em excesso, teimoso, ou os defeitos são de outra pessoa, que é confiar demais nas pessoas, é o meu defeito, que é o problema está nos outros. E eu sempre achei que queria responder a inquéritos de verão, oferecendo defeitos horrorosos mesmo. Já viste, não há ninguém, nunca na história dos inquéritos de verão alguém disse assim, por acaso sou filho da puta às vezes. Nunca ninguém diz isso, ninguém.
Mas eu gosto sempre de. Assim, os que me ocorrem em primeiro lugar são esses: são a preguiça e o rancor. Isso são dois pecados mortais, não é? A ira e a preguiça são dois pecados mortais. Já não é mau, já não é mau. É claro que às vezes a preguiça me impede de concretizar o rancor, mas sim, mas ainda por cima, como tenho boa memória, muitas vezes fico com. Registro coisas. Uma coisa que me acontece muito é, por exemplo, uma pessoa dizer-me assim: pá, eu adorava entrevistá-lo no meu programa, ou adorava que escrevesse no meu jornal, seja o que for, e por uma razão qualquer eu recuso. E essa pessoa, passado 15 dias ou 3 semanas, eu encontro a dizer assim: eu nunca percebi qual é a graça deste gajo. É muito frequente isso acontecer. E eu registro, como calculas. Já me aconteceu algo do género, seja coisas que eu faço design gráfico, gosto imenso do teu trabalho. Mas agora não dá. A pessoa desaparece. Acontece muito, acontece muito. Às tantas orbitámos à volta só desta expressão, as várias interpretações daquela inscrição do Templo de Delfos, conhece a ti mesmo. Uhum. Exato. Basicamente é o humorista a chegar à conclusão que é impossível conhecer-se a si mesmo. Eu acho que o Narciso está confiante que se conhece a si mesmo. E vende já essa confiança aos outros. Eu conheci-me a mim mesmo, venham conhecer-se a vocês mesmos, seguindo este guião. Há pouco tempo reli acho que é Nascimento da Tragédia de Nietzsche, em que... Sim, sim. E não sei se não há aqui uma versão alternativa a que eu conheço a ti mesmo. Nem sequer estar atribuída a Apolo. Quem é que me diz a mim que não foi o Dioniso a vandalizar? E que o verdadeiro era mesmo o desconhece a ti mesmo? Só que Dioniso, por pirraça, Riscou, sim. conhece-te a ti mesmo, por mais voltas que dê, está tão afastado daquilo que o homem consegue fazer. Vamos ficar tão aquém dessa missão que me parece uma piada. Sim, embora me pareça que é possível que o nosso trabalho principal no sentido que é prévio a outra coisa qualquer, é esse autoexame. Até porque no nosso trabalho, por exemplo, os pintores, aquilo há uma dificuldade, não é? Porque as telas são caras, as tintas também são, é uma chatice. No nosso trabalho é uma caneta, um papel, escreves, se ficou mal, deitas fora, perdeste quase nada ou nada mesmo. Há esse trabalho inicial que é verificar que tudo aquilo de que tu precisas para trabalhar já está cá dentro. Tu sabes o que é avareza, sabes o que é ser mesquinho, sabes tudo isso porque tu também tens isso, em maior ou menor grau, tu tens isso tudo. E esse exame prévio parece-me importante e produtivo, até porque também me parece que uma boa parte do trabalho é depois subir ao palco e exibir essa mesquinhez, por exemplo. Isso pode ser de dois modos: ou confessando infâmias no palco, ou seja, fazendo aquilo que o poema em linha reta diz que os outros nunca fazem e que só aquele desgraçado é que faz, ou confessar infâmias no palco. E isso tem graça porque, primeiro, não é frequente as pessoas querem resguardar-se, não é? Por isso não vão à frente das outras pessoas confessar coisas inconfessáveis. Isto é o primeiro ponto, é por serem vulgar. O segundo ponto é porque tu secretamente riste porque dizes sim, eu também tenho pensamentos inconfessáveis desse tipo, porque somos todos seres humanos. E portanto é isso, eu acho que é por isso que eu tenho dificuldade em compreender os humoristas que, em vez de irem para o palco dizer reparem como eu sou mesquinho, reparem como eu sou torto, vejam bem o tipo de pensamento que me ocorre, se apresentam no palco dizendo reparem como eu sou puro, reparem como eu sou virtuoso, reparem como eu estou tão superior a vocês, pá. Fico sempre surpreendido com isso. O humorista podia ser designado como uma espécie de ativista antipompa. Exato, sim, sou a favor dessa expressão, é bem visto. No entanto, mais uma vez chocamos com a sociedade que, pelo menos um grande grupo de pessoas, e mais uma vez a Joana Marques, tem feito uma espécie de catálogo de narcisistas exacerbados. A partir do momento que o narcisista é posto em causa, facilmente passa para outro papel que é da vítima. É um narcisista que agarrou-se a dois papéis. Esse estatuto é. Sabes que, a propósito daquilo que estavas a dizer, do ativista anti-pompa, ocorreu-me que no outro dia estava a ver há um beat do Bill Burr, não sei se conheces, em que ele está a dizer que foi buscar um cão ao canil. A expressão em inglês é a rescue, I got a rescue, que é uma coisa que tem o seu quê de, uma coisa bonita que ele fez, salvou um cão. E ele disse, eu não digo rescue, eu digo I got a free dog.
Ou seja, eu fui buscar um cão grátis. É exatamente o que estavas a dizer. É ativismo anti-pompa. Só que o problema é que a tendência geral, socialmente, acho eu, é um ativismo pró-pompa. É transformar as coisas que a gente faz, como ir buscar um cão grátis, numa coisa admirável, que é salvar e tal. A rejeição disso é, sim, parece-me mais uma boa definição daquilo que a gente costuma fazer. Até acho que fizeste a apresentação desse livro, do último livro do Manuel Monteiro. Em que Sim. faz muitas coisas, mas uma das coisas que ele faz é uma espécie de catálogo de bizarrias no capítulo da linguagem. Exato. E a frequência com que aparecem determinadas coisas dá-nos aqui com que pensar. E uma das coisas que, pelo menos no meu parecer, talvez do registro humorístico, estou a pensar em eufemismos, foste um cultor desse género, uma palavra que até não tinha grandes problemas, vou utilizar um eufemismo, não fazia sentido diluir esta palavra não tem problemas, mas eu vou usar mais palavras para dizer esta palavra. No entanto, atualmente é isto que se usa em barda. Como há um certo medo para dizer determinadas palavras, o discurso é uma longa perífrase e nunca chegamos a dizer nada. É uma longa perífrase para a impotência. No outro dia estava a ver que, por exemplo, tu, como dizeres que não gostas de uma coisa, pode ser entendido como agressivo. Agora há uma formulação que é: eu não adoro isso. Não adoro. É muito mais suave porque na verdade, o que as pessoas querem dizer é eu não gosto. Mas não dizem não gosto, dizem não adoro. Não adoro, em rigor, pode significar gosto, Até não gosto. adoro. Sim. Até gosto. Mas então é isso, é uma coisa divertida, essa formulação que torna mais suave o ato de não gostar. Eu limito-me a dizer que não adoro. Em jeito de remate, já deve estar cansado. Não há problema. Pá, tenho uma festa de aniversário e ocorreu-me agora. É um colega meu da escola que faz 50 anos. Que é uma coisa que me vai acontecer este ano. É a primeira vez que me ocorre. Pois, ele tem 50 anos. O que significa que eu também tenho 50 anos. Enfim. De alguma forma vais ao aniversário dele dizer o que é que tu foste fazer à minha vida. Exato, é isso que eu vou protestar, sim. Como partilhamos de um amor comum de livros. Estavas aqui a falar da preguiça e ocorre num dos livros, provavelmente... Eu gostei de todos da coleção que dirige na Tinta da China. Mas há um em especial... O Oblomov. Exatamente. Eu acho que é um livro à parte. É menos ostensivamente humorístico, não é? Mas eu acho... É humorístico se tu puseres o livro à distância. Eu sou miúdo, não dá para mim, mas tem que ler o livro perto. O facto de ele passar as primeiras 50 páginas na cama tem o seu quê de divertido, não é? E depois tudo o resto, sim. Não é aí no sentido em que nos converte à preguiça, mas toda a potencialidade da preguiça está ali naquele livro. Tinha para aqui o do Robert Benchley. Sim. Adorei esse livro. Costumas fazer listas de humoristas, não te vou pedir isso. Aquilo que há pouco estavas a dizer, só faz rir como se isso fosse pouco. Às vezes no livro é mais difícil fazer rir, mas o Rabelais, eu acho que este é o primeiro volume e depois o segundo está... Porque o Rabelais, eu acho que o Rabelais é aquela figura... Mais uma vez, podia ter uma leitura próxima àquela do Swift. Tem alguns parentescos. Sim. Se virmos só pelos temas, não tem erudição nenhuma, mas cai na esparrela se o virem. Não era por aqui que eu só queria dar aqui 2 exemplos. Falamos muito no humor e na concisão. Eu acho que há outro filão, já contra-argumentarás. Mas, por exemplo, este livro vai no sentido oposto. Este livro exatamente, aqui, pois vai. Eu acho que o filão da concisão... Já agora, para quem não está a ver, é a Vida e Opiniões de Tristram Shandy do Lawrence Stern. Sim. Que é um dos livros mais fecundos de toda a literatura. Até o Joyce foi filho deste livro. Exato. Eu às vezes dou todos os anos na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, há uma pós-graduação que se chama Artes da Escrita. E eu dou o módulo de escrita humorística. Não sei se estavas à espera que eu desse o de romance, mas eu dou de escrita humorística. E uma das coisas curiosas que são curiosas nisto do humor, não é? Que é o facto de tu dizeres alguma coisa, é difícil fazer afirmações categóricas, não é? Porque tu dizes uma coisa e alguém diz assim, bom, e esta exceção? E é verdade. E, portanto, são coisas do género, a gente diz assim, às vezes coisas que são... A gente diz assim, a surpresa é uma característica importante no discurso humorístico, porque as pessoas riem-se porque ficam surpreendidas com a volta que a frase deu, ou são surpreendidas com
com aquilo de que não estavam à espera. Mas é possível objetar imediatamente. Está bem, mas nesse caso, porque é que a repetição em comédia tem o valor que tem? E isso é uma coisa curiosíssima, que é a repetição fora da comédia tem um valor, digamos, apaziguador. Tu vês em pessoas até que são neurodivergentes, não é? Como se diz agora, elas entregam-se a movimentos repetitivos para se apaziguarem. Vês isso no discurso eu falei sobre isso, alguns. Vês o discurso de, por exemplo, quando o rei Lear entra com a Cordélia nos braços e ela está morta, ele diz porque ela não volta nunca, 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 nunca mais. É uma coisa, entrega-se a uma repetição, quando na Bíblia, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho. Ou Nevermore, do Poe. Exato. E, portanto, a repetição aí, ou, por exemplo, rezar um terço, ou repetir um mantra, fora do discurso humorístico, a repetição tem uma função apaziguadora. E dentro do registro humorístico, do discurso humorístico, é um fator de inquietação. Lá está, mas o certo é que tem graça a repetição e vai contra a ideia de que a surpresa, ou pelo menos é uma espécie de exceção à ideia de que a surpresa é central. Isto para chegar aqui, que é, normalmente, a gente diz, há um valor importante na comédia, tu sobes ao palco, não é? Sobes ao palco e convém que sejas conciso. Aquelas famosa obsessão do Seinfeld de reduzir uma frase de 8 palavras para 5, porque o que ele quer é enfiar em 5 minutos, que é o tempo que ele tem disponível no palco, o maior número de gargalhadas possível. E, portanto, há essa noção de eficácia, e quanto mais conciso eu for, nem tem a ver só com isso, tem a ver com o facto de quando tu contas uma anedota, tu queres que ela tenha toda a informação necessária para provocar o riso e nenhuma a mais, nenhuma a menos. Se tiver a menos, as pessoas não percebem, se tiver a mais, as pessoas aborrecem-se. Tá? O português, um francês e um alemão entram num bar. O português chamava-se José da Silva e a mulher dele era. Não interessa, percebes? Não interessa para a história. Convém ser conciso. Quando estás no âmbito do discurso humorístico, a concisão é importante. E depois tu levantas esse livro, que é A Vida e Opiniões de Tristram Shandy, que é, digamos, é uma espécie de Shaggy Dog Story. Aquele conceito de Shaggy Dog Story, que é, digamos, é uma espécie de categoria humorística que ganha o seu nome por causa de uma história em que um cão é felpudo e a história é interminável. E aí, lá está, é mais uma exceção. Então, mas não tinhas dito que a concisão era um valor importante? Tinha, mas também é possível dizer que a divagação, esse livro está cheio de divagações, o Camilo farta-se de fazer divagações, Sim. a divagação, a não acabar uma história e começar outra. Por exemplo, o Jaco Fatalista e o Seu Amo também é um conjunto de histórias em que os próprios protagonistas estão a dizer, mas acaba aquela história que começaste há 30 páginas. As próprias Mil e Uma Noites, também é muito assim. Exatamente, é isso. O Jaco Fatalista e o Seu Amo é uma espécie de Mil e Uma Noites em que toda a gente é Sherazade, menos nós, menos o gajo que está a ler aquilo. Sim. O gajo que está a ler aquilo é o único charriar daquela história, é o único tipo que está a dizer, acaba uma história. E a Sherazade até é daquelas figuras que funcionam para tomar o pulso da época. Se na altura, mais uma vez, é uma ficção, uma das mensagens, à falta de melhor termo, daquele conjunto de histórias, é que ela conseguiu acalmar a raiva do seu pretenso decapitador, à base de histórias. Atualmente, eu não sei se a Sherazade teria esse poder. Eu tenho as minhas dúvidas. Achas que ele faria assim aquele gesto do polegar que se faz quando estás a ver uma story e queres ver a próxima? Exatamente. Eu sinto que o Déspotas, não sei, ele não aguentaria mais 15 segundos. Exato. A questão é que aquilo é isso, é uma coisa sobre o poder das histórias, na verdade. E a certa altura pensas, espera aí, quem é que está a torturar quem agora? Ela está sob pena de morte ou é o desgraçado que ela engata umas histórias nas outras e diz, se queres saber o fim desta... Porque há de facto qualquer coisa nisso de saber o fim de uma história. As telenovelas é assim que funcionam, não é? Aquela ideia de cliffhanger no episódio de hoje que te faz ver o episódio da manhã e assim sucessivamente. É ficares preso, é a televisão a ser Sherazade do seu público. És capaz de ter razão, isso começa a perder força, será? Não quero ser definitivo mais uma vez, mas não sei. Para a história ter força, é preciso que do outro lado haja pelo menos uma suspensão, uma disponibilidade para ouvir a história. Se não houver disponibilidade para ouvir a história, por mais forte que seja, não tem poder.
Pois é isso, é verdade. Não Era uma sei. vez, cago, deixa eu ver o que é que está a dar no outro. Sim. Exatamente, exato. Estou-me a recordar da adaptação a filme, eu agora não me recordo do realizador, aos 3 filmes. Uma cena muito engraçada, eu acho que é no segundo volume. É uma espécie de homenagem, no essencial, em que é pôr histórias dentro de histórias, Uhum. sendo que um dos vetores é retratar Portugal naquela crise ali, na altura do Passos Coelho. Uma cena no tribunal que eu acho muito engraçada, em que acontece isto. Há histórias dentro de histórias dentro de histórias e tu nunca chegas a Uhum. saber se há alguém culpado. Se não, porque entretanto intrometes outra história. Podemos fazer aqui um paralelismo. Eu recordo assim mais recentemente, aquele filme O Triângulo da Tristeza. Não sei se viste. Não. Uma espécie de estrambulhamento, de coisas a acontecer. Viste aquele filme do Jacques Tati, Modern Times, salvo erro? Modern Times, sim, 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 sim. A cena do restaurante. Começam a acontecer coisas e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. Há uma sucessão de Crescendo, sim. Uma esse, bola de esse, neve de. exatamente, esse crescendo que existe na adaptação a filme das Mil e Uma Noites não é visual, mas é um crescendo de histórias. Não sei se isto há um nome técnico para este tipo de coisas, esta sucessão de histórias. E às tantas nem há bem um final. Eu acho que o crescendo vale por si mesmo, mas esquecendo isto, tens algumas recomendações de livros de humor que possas dar Epá, aqui à malta? epá, malta, duvido. Sabes que eu no outro dia ocorreu-me o seguinte. Eu pensei, havia uns livros de que eu gostava imenso quando era puto, pá. E na altura era um livro havia um volume apenas, editado pela Difel, e era um livro, vê lá se sabes o que é isto, que é um conjunto de livros que tiveram adaptação para cinema, não sei o que, por Fernandel, acho eu. É um livro que se chama Dom Camilo e o seu Pequeno Mundo, é o nome do primeiro volume. É de um autor italiano chamado Giovanni Guareschi. E é a história de um padre bastante reacionário em Itália, num sítio onde um sindicalista comunista, o presidente da Câmara comunista, ele é presidente da Câmara. E Jesus Cristo fala várias vezes, está lá pregado na cruz na igreja e fala muitas vezes com o padre, Dom Camilo. É Dom Camilo e o outro é o Pepone, o comunista. E aquilo divertiu-me imenso quando eu era puto. E então eu fui ver se havia. Descobri que há umas traduções inglesas, a portuguesa já está, eu acho que há muito tempo que já não sai. Por acaso tenho a impressão que agora saiu outra vez. Eu acho que agora saiu outra vez esse livro, mas lá está, foram livros que me encantaram quando eu era miúdo, pá. Mas eu fui a rever aquilo e diverti-me com aquilo. Fui dar uma vista de olhos nesses que comprei e diverti-me com aquilo. Deixa-me lá ver, o que é que eu hei de... há uma sugestão que eu dou sempre, pá, que é isto aqui. É um livro do Mário de Carvalho, que é uma espécie de curso de escrita e, mais especificamente, de escrita humorística. Chama-se Era Bom que Trocássemos umas ideias sobre o assunto. Conhecias isto ou não? Eu vou dizer há pouco tempo, o pouco tempo é relativo, sei lá, Ah, uns 6 eu anos ou sei o que tu queres 7. dizer. É um que se chama Quem Disser o Contrário é Porque Tem Razão. Não, não, mas isso é ostensivamente uma coisa, uma espécie de curso. Isto não, isto é um romance. Só que é um romance que constitui, lá está, porque o narrador é um narrador que diz coisas do género. Agora vou introduzir aqui uma personagem que, enfim, só para lhe dar essa indicação de que interessa-me que produza nos leitores um determinado efeito, por isso ela vai ter óculos, está bem? Que é para ficar estabelecido desde já. É uma pessoa com alguma... É para que lê e tal. São coisas deste tipo, estás a perceber? O narrador vai-te... Esse livro é fácil de encontrar. Eu acho que é. Chama-se Era Bom que Trocássemos umas ideias sobre o assunto. O livro é a história de um homem, isto foi publicado para aí nos anos 90, é a história de um homem que tenta entrar no PCP e não consegue. Por isso é que é importante a altura em que foi escrito. É numa altura em que há uma debandada do PCP e então os camaradas ficam muito... suspeitam do que é que poderá este tipo querer quando toda a gente está a sair, porque é que há um tipo que quer entrar, e no cima ele quer muito entrar. A premissa é essa. É no momento em que toda a gente está a sair do PCP, há um tipo que quer entrar e não consegue, porque eles suspeitam. Epá, e tem uma personagem que é uma jornalista, enfim, O Mário de Mário de Carvalho, sim. Carvalho, os últimos 2 que li, de um de crónicas que é A Barrica de Maçãs, um livro estupendo, e É o há que eu ouvi quando estava dentro da barrica das maçãs, acho que é sim, isso. é um livro de crónicas soberbo. Eu não me recordo do título, qualquer coisa como Dois Coronéis. Eu sei que são dois. Fantasia para dois cornéis e uma piscina. Esse livro é fascinante. Eu acho que tu vais adorar isto, Roberto. Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. Ele agora, ora bem, o meu exemplar ainda é da caminho, mas eu acho que ele agora, como houve
aglomeração. É da Porta Editora agora é da Porta Editora. Gostava imenso, havia uma coisa que o Pessoa dizia sobre os Pickwick Papers, que era Sim, a sim, grande sim, sim. tragédia da minha vida é já não poder voltar a ler pela primeira vez os Pickwick Papers. Pá, eu adorava poder voltar a ler pela primeira vez Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. É daquelas disputas, como quase todas, vãs. Por acaso gostei mais do Soldado Schweik do que os Cadernos de Pickwick. Foi. Os Cadernos de Pickwick foram um livro. O livro foi uma vedeta mundial naquela altura. Foi uma vedeta no sentido em que é a Taylor Swift em forma de livro, estás a perceber? Um êxito retumbante. Contavam-se coisas do género, aquilo saiu em fascículos, e contavam-se coisas do género, um padre vai confortar um enfermo que está muito, não sei se lhe está prestes a dar a extrema unção, e quando o padre sai, ainda houve a dizer assim, houve um moribundo a dizer, o que vale é que amanhã já sai outro fascículo dos Pickwick Papers. Ou seja, era um livro que dava mais conforto às pessoas do que a ideia da vida eterna. E tem muitas coisas, há uma personagem chamada Alfred Jingle, que fala de uma maneira muito peculiar, quando está a contar histórias, diz coisas do género. Uma família, 2 pessoas, numa carruagem, levantou-se, bateu na ponte, cabeça cortada. Estás a perceber? Fala como se fosse uma espécie de sucessão de telegramas, e há críticos que dizem que o Joyce, aquele modo aquilo que se chama, como é que se chama? Fluxo do pensamento, e o Joyce modelou isso na maneira de falar do Alfred Jingle. É curioso. E o nosso hino nacional, que é escrito por um tipo chamado Henrique Lopes de Mendonça, a letra, e o Henrique Lopes de Mendonça é o tradutor da primeira versão portuguesa dos Cadernos de Pickwick, para aí em 1890, acho eu. Há algum livro, à exceção daquilo que já disseste algumas vezes, e agora supostamente vai ser traduzido, há assim algum livro que gostasses de ver traduzido em português? Sim, sim. Deixa-me lá ver. Perguntei e agora quero dar a resposta porque fizeste uma referência. No primeiro, eu estou a falar dos 2 livros de ensaios, que é um livro que eu persigo, que é a Antologia do Humor Negro. Já Não é está antigo, disponível, não é? não está Sim, disponível. eu tenho aí a versão francesa e a portuguesa. Lança aqui um repto, se alguém nos ouvir, para Ah, reeditar esse livro. pois. Não sei daí. Pá, ainda bem que me falaste disso, porque eu só encontro a versão, por acaso estava convencidíssimo que estava ali, e não encontro. Essa é a Sim, versão tenho a original, né? versão. Original vá, não é a Exatamente. primeira, mas Sim, sim, sim. epá, eu gostava mesmo de ter esse livro. Na última vez que fui à Feira do Livro em Lisboa, falaram-me de uma que eu desconhecia, que era a Antologia do Humor Português. Português. É isto aqui, queres ver? Desculpa lá. Há uma que eu conhecia, mais antiga, que tem uns Pois, dentes. exatamente. Tu não estás em Lisboa, pois não? Eu moro no Algarve. Eu não sei como é que isso é aí em termos de alfarrabistas, mas eu tenho a impressão que isto não é assim tão difícil de... Essa aí não é difícil. Eu até tenho receio é que as que eu vi estavam assim em mau estado. Pois, por acaso não é o caso destas. As pessoas que estão. Eu, se calhar, isto já não vais passar, não é? As Não pessoas estão a vou. ouvir-nos a falar sobre o aspecto físico de um livro que não estão a ver. Pá. Isto é o cúmulo de vida, é o cúmulo de ser totó. E para terminar, não sei se recordas disto. No Mexórdia de Temáticas, eu não sei qual foi a série. Há um episódio em que foi a primeira vez que eu disse cabrão. Em que tu falas sobre o ato de comer cerejas. A sério? E a forma como nós, tão estupidamente, juntamos as cerejas por comer e os despojos das cerejas. Há malta que faz isso. No mesmo recipiente, os caroços e as cerejas que ainda estão boas. Sim, sim. Eu estou veementemente contra isso, de facto. Recordas como é que chegaste É a observação, sabes? É só isso, nós estamos atentos às coisas, não é? Umas vezes conseguimos observá-las, outras vezes estamos a observá-las e não sabemos que as observamos. Eu acho que essa é a questão, não é? Quando o trabalho do humorista é esse, é a ambição de ver coisas que mais ninguém vê, apesar de estarmos todos a olhar para elas. É uma coisa... Eu fico excitadíssimo quando faço uma observação desse tipo. Por exemplo, na Folha de São Paulo, onde eu escrevo coisas que são menos relacionadas com a atualidade, no sentido em que a atualidade brasileira me escapa, a não ser que seja uma coisa muito proeminente. Então eu falo sobre coisas coisas que toda a gente sabe, ou coisas que todos os falantes de português sabem, por exemplo, ou coisas que qualquer ser humano saiba, ou coisas que qualquer falante de português saiba. Coisas sobre a língua são boas de fazer, até
depois eu faço um espetáculo ao vivo com o Gregório do Vivier, que tem muitas dessas observações. Isto por causa desse tipo de observação que fico excitadíssimo por fazer, que é, uma vez meto-me no carro, eu sou muito, eu não sei caminhos nunca para lado nenhum, então eu meto sempre a morada no GPS. Mesmo que seja um sítio onde eu já fui muitas vezes, distraio-me e tal, não vou para o sítio. Escrevo a morada e carrego lá para aceitar aquilo e o GPS pergunta-me, é a primeira vez que eu reparo que o GPS pergunta o seguinte: aceitar destino? E de repente aquilo parecia que eu estava numa peça do Sófocles. E eu pensei, aceitar destino nesse sentido, eu não sei se estou preparado para isto, não sei se estou preparado que o meu destino seja fazer esta merda mesquinha que eu vou fazer a esta morada. E pronto, essa... Podes até ter uma ideia a favor do livre-arbítrio e começas a duvidar. Claro. Gostei muito de falar contigo, Ricardo. Espero que não tenha sido muito entediante. Não foi nada. Obrigado. Sabes que... Espera aí, que eu estou a ficar sem fones e por isso isto vai mudar para o... Ainda estou a ouvir perfeitamente. É isso, é que mudou para o computador. Não, Roberto, sabes que as coisas que constituem a tua obsessão são, pelos vistos, as mesmas que a minha, e por isso eu não me aborrece nada, antes pelo contrário. Receio é estar a aborrecer pessoas. Aliás, um podcast é uma maneira de eu continuar a aborrecer pessoas De outras formas. com este tipo de assuntos, de maneira, só que ali é mais, eu não preciso de chegar ao pé das pessoas e dizer, olha, houve aqui esta teoria tão gira que eu tenho sobre moscas e humoristas. Ponho ali. Quem quiser vai lá, quem não quiser não há problema. Sabes que o podcast é uma coisa ótima, porque é simultaneamente um avanço tecnológico, não é? Uma coisa, um formato digital que tu ouves no telefone e não sei o quê. E é uma coisa muito antiquada, porque é, na verdade, um programa de rádio que a própria rádio já não aceitaria passar. Não há nenhum diretor de rádio que diria assim: vamos pôr este podcast do Roberto Gamito em que ele está a falar 3 horas com um gajo qualquer. Ninguém aceita isso, ninguém aceita. A rádio tem-se adaptado mais ou menos, ou melhor, tem-se adaptado muito bem quando comparado com a televisão. Exato. Fez muito melhor a transição para, ou melhor, usou a internet muito melhor para se complementar e tal. Do meu ponto de vista, quando nós dizemos cabrão, quando nós estamos a ver um texto humorístico, é um bom elogio. Por exemplo, este livro que me fez soltar aqui cabrão bastas vezes, O Obnóxio do professor Abel Batista, sim. É um livro... Encontras aqui pensamento humorístico. Não sei se era a ideia principal quando ele estava a escrever este livro, mas foi assim que eu recebi. Conhecia este autor, mas não conhecia esta obra em especial. Por exemplo, Robert Musil. Este livro de crónicas do Robert Musil levanta aqui um lado, ou eu li mal O Homem Sem Qualidades, uma crónica, moscas. Tens de adicionar uma futura reedição do teu livro, O Papel Mata Moscas, em que ele está aqui, não sei quantas páginas, a falar, 3 ou 4 páginas, com uma lente muito em cima do fenómeno. Como é que chama esse que tens na mão? Espólio em Vida. Ok. Coisas que deviam importunar os humoristas como pescadores do mar Báltico. Um cavalo é capaz de se rir? Premissa para uma crónica. O Cinza, do Robert Walser. Discurso a um botão. Cesta de viagem, relógio de bolso, água e seixo. É tão pouco. É isso, ou seja, ele ocupar-se do infinitamente pequeno é obviamente humorístico, não é? Porque não é suposto. Ocupar-te do que é infinitamente pequeno. Para mim é sempre um tesouro quando encontro alguém. Recordo-me já há alguns anos quando encontrei um autor que desconhecia na altura, que é... Na altura descobri ali um grupo de franceses que... O Félix Fénion era mais editor, mas também tem um livro que... O que ele fazia na altura era escrever notícias de 3 linhas. Notícias inventadas, 3 linhas. Basicamente são piadas curtinhas de tragédias, muitas delas inventadas. Mas aquilo está tão bem escrito. O nome dele é Félix Fénion, que era de uma coleção de humor que agora está parada. Coleção Avesso, se a memória não... da editora Exclamação. Uma coleção de livros de humor. E outro autor que eu descobri na altura, que para mim também foi outra revelação, foi outro francês, que é o Alphonse Allais, não sei se é assim que se diz, que tem um livro de contos, e também fiquei maluco quando descobri esse autor. Não sei se estavas a par. Não. Estou a ver isso, sim. Estou a ver este Notícias em 3 linhas do que estavas a falar. Esse mesmo. Robert Harold. E ele tem um livro nessa coleção em que, se a memória não me falha muito, na varanda de casa olha lá para baixo e cada crónica é sobre uma pessoa que está a ver lá em baixo
tudo num tom humorístico. Mas o Alfonso, eu não sei se é 60 contos. É claro que não posso contar isto a ninguém se não internam. Eu fico feliz por ter descoberto um novo autor de humor. Fico sempre muito feliz. E estou sempre à espera de descobrir um novo. Não sei qual foi o último que descobri. Eu acho que um autor fica sempre a ganhar quando tem um lado mais humorístico. Por exemplo, não sei qual é o apodo mais certo, mas o Hélder Macedo. Eu encontrei uma vez, cruzei-me com o professor Hélder Macedo numa livraria na Baixa e tal, tivemos a conversar um bocado. O livro de crónicas que ele lançou há pouco tempo trava o humor. É aquele humor que, em Chegando a Velha, há duas hipóteses. Ou tornas-te um resmungão supremo, ou tornas-te um humorista deste género. Desapego total. É a agilidade da linguagem, não é? É uma maneira de se exprimir que exprime um certo estômago que a gente diz. Últimas palavras e fechamos. Eu sinto-me tentado a pedir uma lista de humoristas. O Expresso me pediu-me uma vez, não é? Aliás, na verdade, o Expresso pediu-me e eu pensei, pá, não vou armar bem de cano que. Então resolvi fazer vários e acabou por ser pior, acho eu. Eu devia ter recusado. Eu acho que a sensata era ter recusado, pá. Se quiseres dizer mais alguma coisa, fechamos. Sabes o que é que eu tenho medo? É que eu vá dizer mais alguma coisa e a gente prolonga isto durante mais uma hora. Era muito provável.